E elo pessoas, vamos aprender? Antes de tudo eu peço aquela ajuda básica, dá um joinha e se inscreve no canal. Agora vamos conhecer mais um pouco sobre Hermann Hesse. Hermann Karl Hesse nasceu em Kassel, na Alemanha em 1877 e faleceu em Montagnola, na Suíça em agosto de 1962. Foi um escritor e pintor alemão. Em 1923, ele se naturalizou suíço. Nascido em uma família muito religiosa, filho de pais missionários protestantes, pietistas, como é típico da Suábia, que pregaram o cristianismo na Índia. Estudou no seminário de Maulbronn em 1891, mas não seguiu a carreira de pastor, como era a vontade de seus pais. Embora fosse um estudante modelo, ele foi incapaz de se adaptar e saiu menos de um ano depois. Tendo recusado a religião cristã, ainda adolescente, rompeu com a família e emigrou para a Suíça, em 1912, trabalhando como livreiro e operário. Acumula, então, uma sólida cultura autodidata e resolve dedicar-se à literatura. Hesse publicou o seu primeiro livro, uma coleção de poemas, em 1899. Permaneceu no ramo de livrarias até 1904, quando se tornou escritor freelancer e publicou o seu primeiro romance, Peter Kamenzind, sobre um escritor falido. O romance foi um sucesso. Hesse retornou ao tema da busca interna e externa de um artista em Gertrude, 1910, e Rosaúde, 1914. Uma visita à Índia, nesses anos, foi mais tarde refletido em Siddhartha, 1922, um romance poético, ambientado na Índia, na época do Buda, sobre a busca pela iluminação. Travou contato com a espiritualidade oriental, a partir de uma viagem à Índia, em 1911, e com a psicologia analítica, por meio de um discípulo de Carl Gustav Jung, em decorrência de uma crise emocional causada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Estas duas influências seriam decisivas no posterior desenvolvimento da sua obra. Em 1946, recebeu o Prêmio Goethe e, passados alguns meses, o Nobel de Literatura por seus escritos inspirados que, enquanto crescem em audácia e penetração, exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilo. Faleceu em 9 de agosto de 1962 e foi sepultado no cemitério de San Abbondio em Montagnola, perto de Lugano, onde Hugo Ball também foi enterrado. Esse foi um autor popular e influente no mundo de língua alemã. A fama mundial só veio mais tarde. Seu primeiro grande romance, Peter Kamenzind, foi recebido com entusiasmo por jovens alemães que desejavam um modo de vida diferente e mais natural numa época de grande progresso econômico e tecnológico no país. Demian teve uma influência forte e duradoura sobre a geração que voltou da Primeira Guerra Mundial para casa. Similarmente, o jogo das contas de vidro, com seu disciplinado mundo intelectual de Castelli e os poderes de mediação e humanidade, cativou os alemães que ansiavam por uma nova ordem no caos de uma nação dilacerada após a derrota na Segunda Guerra Mundial. Na década de 1950, a popularidade de Hesse começou a diminuir, enquanto críticos e intelectuais da literatura voltavam sua atenção para outros temas. Na época da morte de Hesse, em 1962, suas obras ainda eram relativamente pouco lidas apesar de seu status como laureado com o Prêmio Nobel. A situação mudou em meados da década de 1960, quando as obras de Hesse subitamente se tornaram best-sellers nos Estados Unidos. Isso foi atribuído à sua associação com temas populares do movimento da contracultura de 1960. Em particular, o tema da busca da iluminação de Siddhartha, Viagem ao Oriente, Narciso e Goldmund soou entre aqueles que defendiam os ideais da contracultura. As sequências de Teatro Mágico em O Lobo da Estepe foram interpretadas por alguns como alucinações induzidas por drogas, embora não haja evidências de que Hesse tenha tomado drogas psicodélicas ou recomendado seu uso. Em grande parte, o sucesso de Hesse nos Estados Unidos pode ser atribuído aos textos entusiasmados de duas influentes figuras da contracultura, Colin Wilson e Timothy Leary. Dos Estados Unidos, o renascimento de Hesse se espalhou para outras partes do mundo, inclusive o Brasil, e até mesmo de volta à Alemanha. Mais de 800 mil cópias foram vendidas no mundo de língua alemã.
em 1972 a 1973. Em apenas alguns anos, esse tornou-se o autor europeu mais lido e traduzido do século XX. Esse foi especialmente popular entre leitores jovens, uma tendência que continua até hoje. O Jogo das Contas de Vidro foi o último romance de Esse. Durante os últimos 20 anos de sua vida, Esse escreveu muitos contos, principalmente lembranças de sua infância, e poemas, frequentemente tendo a natureza como tema. Esse escreveu também ensaios irônicos sobre sua alienação de escrever. Por exemplo, as autobiografias simuladas, História da Vida resumidamente de aus dem Briefschissenes de Sterz, e passou muito tempo desenvolvendo seu interesse por aquarelas, cujas reproduções enviava em postais aos amigos. Esse também se ocupou com o fluxo constante de cartas que recebeu como resultado do Prêmio Nobel, e com uma nova geração de leitores alemães que se reviam no seu trabalho. Num ensaio, Esse reflete ironicamente sobre sua falha ao longo da vida para adquirir um talento para a ociosidade, especulando-se que sua correspondência média diária foi superior a 150 páginas. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem mais vídeos com conteúdos completos para o ensino médio e Enem.